Ok, eu acho que todo mundo nos dias de hoje concorda que as creepypastas infelizmente acabaram se tornando uma bela piada. Afinal, a maioria delas, sejamos bem sinceros, são algo bem fruto do seu tempo. Isso para não dizer horríveis. Mesmo sempre tendo algumas creepypastas boas, muito boas e até maravilhosas aqui ou ali, a maioria acabava sempre caindo nos múltiplos clichês do terror mais previsíveis que existem, tipo o que a Analog Horror tá virando hoje em dia. E tem duas dessas histórias que mais se destacaram nesse caso, considerada por muitos as talvez duas piores creepypastas de todas. A primeira, que vocês do canal já devem saber de cor e salteado, é Sonic.exe. Afinal, eu falo desse bicho toda santa hora. Mas uma história que eu nunca falei no canal, mas praticamente todos que estão aqui conhecem ela, e que assim como vocês do outro lado da tela devem ter tido essa história como um marco em suas infâncias, é Jeff the Killer, ou também conhecido como a versão emo-gótico do Coringa. Dizer que Jeff the Killer é uma história ruim é ser até meio generoso com a história, mas vocês já devem ter ouvido essa mesma conversa múltiplas vezes em tantos canais. Mas, algo que nem todo mundo sabe, é que um fenômeno bem similar ao que atualmente está acontecendo com o Sonic.exe e outras creepypastas também ocorreu e esteve acontecendo com o Jeff. No caso, o surgimento de recriações de sua história que tratavam de a melhorar. O remake de 2015, Jeff Germant de Project Cabra, Morgue Files, todas versões muito boas do mesmo. E dentre elas, teve uma versão do Jeff the Killer que ano passado acabou se destacando muito. É claro que eu estou falando da versão criada por Pastra, o provavelmente meu canal de terror favorito de todos, e que inclusive eu já falei dele uma vez no canal. Pena que esse vídeo infelizmente não foi tão bem. Mas com certeza sua reescrita do Jeff the Killer deve ser a que eu considero a melhor versão do mesmo, consertando praticamente tudo que a versão original tinha de falho, e até mesmo adicionando coisas que melhoraram a mesma. Com certeza, uma verdadeira história que merece respeito e merece ser mais conhecida. Então eu, como bom amante de creepypastas que eu sempre fui, e também um garoto que já teve muito medo do Jeff the Killer, eu estou aqui para lhes contar, meus fiéis membros do culto Slenderman inscritos no canal, que vão deixar o like no vídeo, compartilhar, hyparem e claro se inscreverem, porque senão eu farei que nem o Jeff the Killer e matar vocês enquanto dormem. Venham todos comigo e vamos entender o remake que consertou o Jeff the Killer. Para começar, assim como a maioria das encarnações do Jeffrey Woods, a versão do Pastra segue a mesma ideia do Jeff the Killer original, ou seja, ele é um assassino que, na maioria dos casos, entra na casa das pessoas, se escondendo até elas irem dormir, para quando elas finalmente pegarem no sono, ele as atacar. E se caso elas acordarem, ele dirá sua frase: "Shh, vai dormir", antes de matá-las, possuindo sua pele branca, mas muito mais coberta por cicatrizes por toda sua face. Ele mal possui cabelo, um dos seus olhos é cego, além de estarem dilatados, e curiosamente no começo, Jeff não conseguia mais sorrir, mas depois, ao final da história, ele ganharia o seu icônico de orelha a orelha sorriso. Depois eu falarei mais sobre isso. Um design que ao mesmo tempo é parecido com o original, mas de um jeito diferente. No entanto, com certeza a principal diferença dessa versão do nosso querido Jefferson é a sua história. Como vocês bem sabem, na história original, Jeff, antes de se tornar o branquelo assassino que vemos, ele acaba por ter um acidente envolvendo alguns bullies em uma festa, onde seu corpo é coberto por álcool e água sanitária, o ateando fogo. E aí ele vira o psicopata que conhecemos.
Porém, na história do Pastra, a história do Jeff realmente começaria pelo acidente. Aparentemente, um incêndio sem muita explicação havia ocorrido na casa do mesmo e de sua família, no caso sua mãe Margaret e seu irmão mais novo Leo, e infelizmente não só o incêndio faria o Jeff ter a aparência que vemos agora, como ao mesmo tempo tiraria a vida do seu pai no processo, fazendo toda aquela família particularmente feliz e alegre na pior situação possível. Jeff, um menino prestes a entrar na faculdade, agora teria de viver com tudo aquilo, um rosto desfigurado, além da perda do seu pai e a sua família em uma situação muito drástica. Felizmente, ao menos uma das tias de Leo e de Jeff ofereceu um antigo terreno que ela possuía para todos eles, o que seria ao menos um lugar a eles se manterem por enquanto. O problema mesmo é que, mesmo isso sendo um pequeno passo para as coisas começarem a melhorar, é claro que as coisas não seriam fáceis para Leo e em especial para o Jeff. E o inferno na vida de Jeffrey Woods começaria em especial quando ele e Leo conheceriam os 3 valentões / arruaceiros da cidade, Troy, Kit e, claro, o líder deles, Randy, que assim como na história original, eram os típicos genéricos bullies que todos nós em nossas vidas já tivemos que lidar, incluindo eu. A pior parte mesmo é que o Randy nessa versão era filho de um policial, ou seja, mesmo que o Randy fizesse qualquer tipo de barbaridade naquela cidade, ele sempre acabava escapando. E quando o Randy e sua gangue conheceram Leo e o Jeff, eles se certificaram de fazer o maior inferno possível para o Jeffrey Woods. Mesmo sabendo todos os motivos e tudo que Jeff já sofreu, eles constantemente faziam piadas e tornavam a vida de Jeff pior do que ela já estava. Afinal, Jeff infelizmente teve de estudar na mesma faculdade que eles. Eles chegaram até mesmo no ponto de machucarem o Jeff no processo. Mas as coisas começariam a ficar estranhas quando Randy, de um semestre para o outro, acabou sumindo, misteriosamente, um semestre depois do Jeff ter entrado na escola. E apesar de vocês e até eu, quando li a história pela primeira vez, já suspeitarmos logo de cara que foi o Jeff, não havia nenhuma prova a favor disso. O corpo simplesmente havia sumido, mesmo com a extrema busca da cidade, e o Randy já era um cara que se metia em problemas. Talvez ele tenha colhido do próprio veneno. Foi isso que o Leo pensou, pelo menos. O problema é que o bullying em cima de Jeff não diminuiu. Pelo contrário, só piorou. Troy e Kate atormentaram mais ainda o Jeff, afirmando de todos os modos que ele havia causado a morte do Randy. E o bullying se intensificou de tal forma que o Jeff foi piorando mais e mais. Ele era agressivo com sua mãe e até com Leo, faltava múltiplos dias de aula e Leo até mesmo descobriu que ele se autoferia com cigarros. Para vocês terem um pingo de noção o quão horrível estava a sanidade daquele garoto. Então Leo, em uma última tentativa de alegrar o seu irmão, pelo menos uma última vez, e passar um tempo com ele, resolveu chamar para junto dele andarem de bicicleta. Só eles dois pela cidade, como eles sempre faziam antes de tudo. E tudo aquela noite poderia ter sido perfeito, se infelizmente Troy e Kate não estivessem o seguindo naquela mesma noite. E quando tiveram a chance, eles dois encurralaram os 2 irmãos com uma faca, obrigando Jeff a contar na frente do seu irmão Leo a verdade. E infelizmente, Jeff sim tinha matado o Randy. Mas, segundo ele, havia sido por autodefesa. Jeff havia sido atacado pelo mesmo com a faca, algo que já havia acontecido antes com o Jeff, e em defesa, Jeff matou o Randy. E como o pai do Randy era um policial, ele se desesperou e escondeu o corpo. Felizmente, no momento, os policiais haviam chegado devido a que alguns vizinhos ouviram toda aquela gritaria e chamaram a polícia, levando a Troy e Kate serem presos. E felizmente, Leo, que havia acreditado na história do seu irmão, conseguiu convencer os policiais que tudo aquilo foi porque aqueles dois haviam os atacado, assumindo que Jeff havia causado a morte do Randy.
escondendo o fato que o Jeff realmente matou o mesmo. E apesar de mentir, isso parecia algo bom para os dois. Finalmente, Jeff e Liu haviam se livrado dos dois bullies que os atormentavam e agora, finalmente, as coisas pareciam melhorar. Ou melhor, era de novo o que o Liu pensava. Porque Liu percebeu que no momento que eles estavam sendo levados de volta à sua casa por um dos policiais, Jeff parecia estranho. E quando eles finalmente chegaram, Jeff foi até seu quarto e quando Liu o seguiu, ele viu que Jeff ainda guardava a mesma faca que ele usou para matar o Randy. E o pior de tudo, ainda coberta pelo sangue do mesmo. E quando Liu viu aquilo, seu instinto foi perguntar por quê? Por que exatamente Jeff havia mantido aquela arma? Mas quando Jeff olhou para ele, Liu percebeu. Havia algo muito errado. E aquilo na frente olhando para ele e aos poucos se aproximando não era o seu irmão. E o pior de tudo seria nesse mesmo exato momento que a Margaret, a mãe dos dois, acordaria. Liu até tentou a alertar, mas quando ela viu seu filho Jeff, o seu instinto foi tentar falar com ele. Seu instinto de mãe tentou se preocupar e apaziguar o seu filho. Afinal, aquele ainda poderia ser o seu filho lá dentro. Mas infelizmente, Margaret estava enganada. Aquilo não era o seu filho. Jeff não recuou em atacar da maneira mais rápida e violenta possível a sua mãe. Mesmo ela implorando por sua vida e perguntando a seu filho o que ela poderia ter feito de errado para ele fazer aquilo, Jeff apenas apunhalou sua faca na garganta de sua mãe, esperando ela se afogar com seu próprio sangue. E o pior de tudo é que o Jeff nem sequer se importou em olhar no rosto dela. E sim, ele persistiu em olhar diretamente para o Liu. Liu, enquanto estava caído no chão pelo choque, apenas conseguia perguntar a seu irmão por quê. Liu e a mãe dos dois fizeram de tudo para ajudá-lo, e agora finalmente as coisas pareciam que iam melhorar. Então, por quê? E foi aí que o Jeff disse que tudo era culpa do Liu. Por que exatamente? Porque ele que tinha acordado aquela noite do incêndio, porque ele tinha sentido o cheiro do fogo, porque foi ele que alertou os seus pais que se certificaram de salvar a todos e que Liu havia estragado o plano perfeito que o Jeff havia feito por meses. Plano esse para matar toda a sua família e ele incluso. E foi aí que o Liu entendeu esse pequeno fator que muda toda a história. Não foi o acidente, não foi a morte do pai dos dois, não foi a aparência do Jeff, não o bullying, não foi nada disso que fez o Jeff ser essa agora monstruosidade em forma de pessoa que Liu estava vendo. E essa é provavelmente a principal diferença desse Jeff a todas as suas versões. Jeff nasceu mal. Ele nunca se tornou mal por alguma coisa ruim que lhe aconteceu. Ele sempre foi mal desde criança. Algo bastante similar ao Michael Myers na franquia Halloween. Jeffrey Woods era mau apenas porque desde o início ele já era um psicopata. Ele era um monstro se vestindo a vida toda como uma pessoa normal. E agora ele faria esse ser o dia mais feliz de sua vida, sendo nesse momento que Jeff usaria da sua faca para fazer nele mesmo um sorriso. O sorriso de orelha a orelha tão icônico enquanto Liu assistia a tudo, com pavor e sem se mexer. Mas foi nesse momento que Liu conseguiu aproveitar e escapar do seu irmão, sendo o único sobrevivente. Mas infelizmente, Jeff the Killer continuaria vivo, cometendo múltiplos crimes ao redor daquela cidade e todas as pessoas que eram no mínimo similares ao Liu. Porque durante toda a vida, Jeff tentou ao seu máximo encontrar o seu irmão. E enquanto isso,
Liu viveu uma vida inteira com medo do mesmo, com medo de ele voltar e ir atrás dele. E infelizmente, ele estava certo. No final de toda a história, descobrimos que na realidade, após finalmente Liu revelar sua história a 2 policiais que estavam investigando o caso, Jeff arranjou a maneira perfeita de achar finalmente onde o seu irmão estava. E quando ele conseguiu entrar na casa de Liu, ele esperou um momento perfeito para finalmente completar o seu plano. No caso, matar o seu irmão. E quando parecia o momento certo, Jeff atacou Liu e os dois tiveram uma briga. Agora, a questão desse final é que o Pastra não deu detalhes exatos de quem venceu no final. Nas palavras do mesmo, ele preferiu deixar o final algo mais interpretativo. Não se sabe exatamente se o Liu conseguiu matar o Jeff ou se o Jeff saiu vitorioso. Pelo visto, ao redor da história temos algumas pistas do possível resultado, mas eu particularmente acho mais que o Jeff tenha saído vitorioso. Ele sempre teve mais experiência em matar e já sobreviveu a muito mais do que o Liu. Mas pode ser que eu esteja enganado. Talvez tenha alguma coisa na história inteira que eu não peguei ou coisa do tipo, que talvez prove que o Liu saiu vencedor. Isso só talvez depois eu vá saber, ou na real, só talvez o Pastra sabe. E a gente interpreta do jeito que a gente quiser. Com certeza, essa reescrita do Jeff the Killer melhora muito da história original. Não só ela dá explicações melhores como o porquê dos bullies conseguirem se safar, como os personagens não são caricatos ou até sem características nenhuma. Talvez só os bullies do Jeff e do Liu, mas sejamos sinceros, quem já sofreu bullying sabe que a maioria desses bullies são pessoas bem caricatas e bem cruéis, sejamos bem sinceros. O Liu mesmo foi um bom protagonista que a gente até mesmo se apega um pouco, e com certeza o Pastra soube bem criar uma narrativa que realmente ficamos com pena do Jeff, até que no final ele nos surpreende, nos revelando que no fundo fomos todos enganados, assim como o Liu. Fomos pensando que assim como outras encarnações do Jeff, foi meio que todas as coisas ruins que tornaram o Jeff maligno, mas não. Em uma virada, Jeff sempre foi um monstro, alguém que nasceu com instintos assassinos e que foram reprimidos durante anos, que não se importava com nada nem ninguém, apenas satisfazer os seus desejos doentios que ele reprimiu desde criança. E isso, meus amigos, foi o que me fez amar tanto essa história. Eu também gosto quando vilões têm histórias trágicas. De fato, o remake de 2015 do Jeff the Killer é basicamente isso e é muito boa. Mas quando o vilão não possui uma explicação para ser mal, ele só é assim, como infelizmente é o que existe na vida real. Existem pessoas por aí escondidas que já nasceram más e que causam tantas atrocidades, tornou a história ainda mais impactante e assustadora para mim. Transformando o Jeff the Killer, um adolescente edgy e revoltado que paga de assassino, para um monstro que usava a pele de um humano, um assassino impiedoso que realmente é o puro mal encarnado. E por isso eu a considero a melhor versão de Jeff the Killer. Obrigado por terem assistido até aqui, eu sou The Slenderman e... tenham uma boa noite. Voltem a dormir.